Aplicação de técnicas de neurociência e PNL em contextos de gestão de pessoas, foco na saúde mental. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira, fevereiro de 2026. Como sua empresa pode, intencionalmente, reduzir o afastamento de talentos e multiplicar a inovação sem aumentar a folha de pagamento? Em um cenário onde os transtornos mentais já são a terceira principal causa de afastamento do trabalho no Brasil, líderes de RH e C-levels buscam soluções baseadas em evidências que transcendam os benefícios tradicionais. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, propondo uma ponte entre os avanços da neurociência e as ferramentas práticas da programação neurolinguística, PNL, para a gestão da saúde mental. Mais do que um compilado teóricos, o artigo entrega um modelo de aplicação direta, demonstra como o entendimento da plasticidade cerebral e dos mapas mentais pode reestruturar culturas organizacionais adoecedoras, reduzir o estresse tóxico e criar ambientes psicologicamente seguros. Ao decodificar os mecanismos neurológicos do engajamento e da resiliência, oferecemos aos tomadores de decisão um roteiro para transformar a gestão de pessoas em uma alavanca de performance sustentável. Compreender estas técnicas não é apenas um diferencial de bem-estar, mas uma estratégia de competitividade e longevidade organizacional, posicionando a liderança para contratar palestras e treinamentos que realmente geram impacto mensurável na saúde do quadro funcional. Resumo: o presente artigo investiga a interseção entre neurociência, programação neurolinguística, PNL, e gestão de pessoas, com o objetivo central de analisar como a aplicação integrada dessas áreas pode contribuir para a promoção da saúde mental no ambiente organizacional contemporâneo. Partindo do contexto de crescente incidência de transtornos mentais relacionados ao trabalho, como a síndrome de burnout, esgotamento profissional, e a ansiedade patológica, a pesquisa, de natureza teóricos exploratória, realiza uma revisão bibliográfica sistemática da literatura nacional e internacional. A metodologia adotada fundamenta-se na análise crítica de produções científicas indexadas nas bases Cielo, PubMed, periódicos CAPES e Scopus, priorizando publicações da última década sem, contudo, desconsiderar autores clássicos que embasam os conceitos fundacionais. Os principais achados indicam que a neurociência, ao desvendar os mecanismos cerebrais subjacentes ao estresse, a emoção e a tomada de decisão, oferece um substrato científico robusto para as práticas de PNL, frequentemente criticadas por sua base empírica frágil. A sinergia entre o conhecimento neurocientífico e as técnicas de PNL, como a modelagem de excelência e o rapport, estado de sintonia e confiança mútua, demonstra potencial significativo para a reestruturação de crenças limitantes, o desenvolvimento da inteligência emocional em líderes e a construção de um clima organizacional psicologicamente seguro. Conclui-se que a aplicação consciente e eticamente orientada dessas ferramentas pode atuar como um poderoso antídoto contra a precarização da saúde mental laboral, desde que inserida em uma estratégia organizacional sistêmica que valorize o ser humano em sua integralidade. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a validação empírica de protocolos específicos de intervenção baseados nessa integração, bem como a análise de seus efeitos de longo prazo em indicadores objetivos de saúde e produtividade. Palavras-chave: neurociência, programação neurolinguística, gestão de pessoas, saúde mental, burnout. 1. Introdução. A relação do ser humano com o trabalho sempre foi um vetor de construção de identidade e subsistência. No entanto, a contemporaneidade, marcada pela aceleração digital, pela cultura da performance e pela indistinção entre os limites da vida pessoal e profissional, transformou o ambiente laboral em um dos principais palcos para o adoecimento psíquico. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, e da Previdência Social Brasileira apontam para um aumento exponencial nos casos de transtornos mentais menores, como ansiedade e depressão, e maiores, como a síndrome de burnout, recentemente reclassificada pela OMS como um fenômeno ocupacional crônico, citation needed.
Diante dessa realidade, a gestão de pessoas tradicional, focada exclusivamente em hard skills e métricas de produtividade, mostra-se insuficiente, demandando uma abordagem que integre o bem-estar do colaborador à estratégia de negócios. É nesse cenário que emerge a necessidade de compreender os processos internos que governam o comportamento humano. A neurociência, ao lançar luz sobre o funcionamento do sistema nervoso e sua relação com as emoções, a cognição e o comportamento, fornece um mapa detalhado dos mecanismos biológicos que podem ser ativados ou suprimidos pelo ambiente de trabalho. Paralelamente, a programação neurolinguística, PNL, desenvolvida na década de 1970 por Richard Bandler e John Grinder, propõe-se a estudar a estrutura da experiência subjetiva, oferecendo um conjunto de técnicas para a modelagem da excelência humana e a reprogramação de padrões mentais disfuncionais. Embora a PNL tenha sido alvo de ceticismo acadêmico, sua aproximação com as descobertas neurocientíficas, especialmente no campo da neuroplasticidade, abre novas possibilidades para sua aplicação prática e fundamentada. O problema de pesquisa que norteia este estudo pode ser assim formulado: de que maneira a integração entre os fundamentos da neurociência e as técnicas da programação neurolinguística pode oferecer subsídios teóricos e práticos para a gestão de pessoas, com foco na prevenção de agravos à saúde mental e na promoção de ambientes de trabalho mais saudáveis. Para responder a esta questão, estabelece-se como objetivo geral analisar as contribuições potenciais dessa abordagem integrada para a saúde mental no contexto organizacional. De forma específica, busca-se compreender os principais conceitos da neurociência aplicáveis à gestão, como estresse, emoção e plasticidade cerebral, e descrever as técnicas centrais da PNL e seu alinhamento com os mecanismos neurobiológicos, e propor um modelo conceitual de intervenção que utilize essas ferramentas para a gestão do estresse e o fortalecimento da resiliência em equipes. A justificativa para esta pesquisa reside na urgência social e econômica de enfrentar a epidemia de adoecimento mental no trabalho. Teoricamente, o estudo busca contribuir para a consolidação de um campo interdisciplinar, ainda incipiente na produção acadêmica brasileira, que conecta as ciências biológicas às práticas de gestão. Em termos práticos, almeja-se oferecer a gestores, profissionais de recursos humanos e líderes um referencial que transcenda o senso comum, fornecendo insights aplicáveis para a construção de uma cultura organizacional que não apenas previna o adoecimento, mas que efetivamente promova o florescimento humano. 2. Desenvolvimento. A compreensão da saúde mental no trabalho sob uma ótica inovadora exige que se abandone a visão fragmentada do ser humano, que separa corpo, mente e emoções. A proposta de integrar neurociência e programação neurolinguística, PNL, parte justamente do princípio da unicidade do organismo, onde estímulos externos, como uma cobrança abusiva ou um feedback negativo, desencadeiam respostas fisiológicas, liberação de cortisol, processos cognitivos, interpretação da ameaça, e estados emocionais, medo, ansiedade. Essa interconexão, hoje comprovada pela neurociência afetiva, era a base intuitiva sobre a qual a PNL foi construída. Ao analisarmos a arquitetura cerebral e as estruturas da subjetividade, podemos construir uma gestão de pessoas mais consciente e eficaz. A neurociência contemporânea oferece contribuições inestimáveis para a gestão, ao desmistificar o funcionamento do cérebro em contextos sociais e de pressão. Um dos conceitos mais relevantes é o de neuroplasticidade, definido como a capacidade do cérebro de se reorganizar estrutural e funcionalmente ao longo da vida em resposta à experiência. Durante décadas, acreditou-se que o cérebro adulto era uma estrutura imutável. Hoje, sabe-se que cada nova aprendizagem, cada hábito consolidado, cada padrão de pensamento repetido fortalece conexões sinápticas específicas, enquanto as não utilizadas são enfraquecidas. Este princípio tem implicações diretas para a gestão de pessoas. Se um ambiente de trabalho é consistentemente estressante e hostil, ele treina o cérebro dos colaboradores para um estado de alerta permanente, ativando a amígdala cerebral e consolidando circuitos neurais do medo e da ansiedade.
Por outro lado, um ambiente que promove segurança psicológica, reconhecimento e autonomia pode fortalecer as conexões neurais associadas à criatividade, à colaboração e à resiliência. A neurociência demonstra, portanto, que a cultura organizacional não é uma abstração intangível, mas um agente modelador da estrutura física dos cérebros de uma organização. Outro pilar fundamental trazido por essa ciência é o entendimento do sistema límbico, particularmente o papel da amígdala e do córtex pré-frontal na regulação emocional. O córtex pré-frontal, região responsável pelas funções executivas como planejamento, controle de impulsos e tomada de decisão racional, é sequestrado pela amígdala em situações percebidas como de ameaça aguda. É o chamado sequestro amígdala, conceito popularizado por Daniel Goleman, que explica reações explosivas ou paralisantes diante de um estressor. No contexto corporativo, líderes que desconhecem esses mecanismos podem interpretar tais reações como falta de profissionalismo, quando, na verdade, são respostas fisiológicas involuntárias. A aplicação prática desse conhecimento reside no desenvolvimento da autorregulação emocional. Técnicas que promovem a ativação do córtex pré-frontal, como a atenção plena, mindfulness, e a reavaliação cognitiva, podem ser incorporadas a programas de desenvolvimento de lideranças, permitindo que gestores reconheçam seus próprios gatilhos e respondam a situações de pressão de forma mais ponderada, em vez de simplesmente reagirem. Isso é saúde mental na prática, criar um intervalo entre o estímulo e a resposta, onde reside a liberdade de escolha. É precisamente neste intervalo que a programação neurolinguística, PNL, busca atuar. A PNL, embora careça de validação empírica em muitos de seus postulados, oferece um rico catálogo de observações sobre a estrutura da experiência humana. Seu pressuposto fundamental, de que o mapa não é o território, encontra eco na neurociência cognitiva. Cada pessoa constrói uma representação interna da realidade, seu mapa, baseada em suas experiências sensoriais, filtros culturais, crenças e valores. O território, ou a realidade objetiva, é inacessível em sua totalidade. O sofrimento psíquico no trabalho, muitas vezes, decorre de mapas internos disfuncionais. Um colaborador pode interpretar um feedback construtivo como uma perseguição pessoal, ou um líder pode ter uma crença limitante de que demonstrar vulnerabilidade é sinal de fraqueza. A PNL oferece técnicas para acessar e reestruturar esses mapas, alinhando-se ao princípio neurocientífico da plasticidade. Uma das técnicas mais conhecidas da PNL é o rapport, que consiste no estabelecimento de uma sintonia profunda com o interlocutor por meio da espelhação de sua linguagem verbal e não verbal, postura, tom de voz, ritmo. A neurociência explica a eficácia do rapport por meio da descoberta dos neurônios espelho, um sistema de células cerebrais que são ativadas tanto quando executamos uma ação quanto quando observamos outro indivíduo executando a mesma ação. Esse sistema é a base biológica da empatia e da sincronia social. Quando um líder estabelece rapport com sua equipe, ele cria um estado neural de ressonância que facilita a comunicação, reduz a sensação de ameaça e ativa os circuitos cerebrais da confiança e da cooperação. Portanto, o que a PNL descreveu como uma técnica de comunicação, a neurociência validou como um processo biológico fundamental para a criação de vínculos sociais seguros, um fator de proteção essencial para a saúde mental. Outra contribuição relevante da PNL é o trabalho com as submodalidades e a reestruturação de crenças. As submodalidades referem-se às qualidades sensoriais das nossas representações internas. Se uma lembrança é visual, pode ser colorida ou preta e branca, próxima ou distante, nítida ou desfocada. Alterar essas qualidades pode modificar a carga emocional associada à memória. Embora isso possa parecer meramente especulativo, pesquisas em neurociência mostram que a recuperação de uma memória a torna lábil, ou seja, passível de modificação antes de ser novamente armazenada, reconsolidação da memória. Esse processo oferece uma oportunidade terapêutica para atualizar memórias traumáticas ou carregadas de emoções negativas.
Na gestão de pessoas, isso pode ser aplicado em situações onde um colaborador carrega uma memória de fracasso que o impede de assumir novos desafios. Técnicas que o ajudem a ressignificar essa experiência, ancorando-a em novos significados e emoções, podem liberar seu potencial e prevenir a estagnação profissional, que é um fator de risco para o adoecimento. A aplicação integrada desses conhecimentos ganha especial relevância no combate à síndrome de burnout. Caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e baixa realização profissional, a síndrome é resultado de um estresse laboral crônico mal administrado. Do ponto de vista neurobiológico, o burnout está associado à desregulação do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal, HPA, responsável pela resposta ao estresse, com níveis cronicamente alterados de cortisol e noradrenalina. Isso leva a uma exaustão do sistema, comprometendo funções cognitivas como memória e atenção. As organizações, ao focarem exclusivamente em programas de gerenciamento de estresse individuais, como ginástica laboral ou sessões de relaxamento, muitas vezes ignoram os fatores organizacionais que são a causa primária da doença: sobrecarga de trabalho, falta de autonomia, recompensas insuficientes e quebra do senso de comunidade. É aqui que a integração proposta oferece uma perspectiva mais sistêmica. A neurociência ajuda a diagnosticar os estressores organizacionais como ativadores crônicos da resposta de luta ou fuga. A PNL, por sua vez, fornece ferramentas para a comunicação não violenta e a negociação, permitindo que líderes e liderados estabeleçam limites saudáveis e peçam ajuda de forma eficaz. Por exemplo, um programa de intervenção baseado nessa integração poderia incluir psicoeducação sobre o funcionamento do cérebro sob estresse, validando a experiência do colaborador e reduzindo a autoculpabilização, e treinamento de líderes em rapport e escuta ativa, para que possam identificar precocemente sinais de esgotamento em suas equipes, e desenvolvimento de habilidades de reestruturação cognitiva, baseadas tanto na terapia cognitivo-comportamental quanto em técnicas de PNL, para que os colaboradores possam modificar interpretações catastróficas sobre demandas de trabalho, criação de rituais de equipe que promovam a sincronia social e a liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo e da confiança, como reuniões de feedback positivo e celebrações de conquistas. A crítica de que a PNL carece de fundamentação científica não pode ser simplesmente ignorada. É crucial adotar uma postura ética e criteriosa, utilizando-a como uma caixa de ferramentas heurísticas, cujos efeitos podem e devem ser explicados à luz da neurociência. O perigo de uma aplicação acrítica é a banalização de sofrimentos psíquicos graves e a criação de soluções mágicas e superficiais. No entanto, descartar completamente suas técnicas seria um desperdício de observações valiosas sobre a comunicação e a mudança humana. A integração com a neurociência permite separar o joio do trigo, identificando quais práticas têm potencial para ser eficazes e por quê. Além disso, a implementação de tais estratégias exige um olhar atento à diversidade e à individualidade. O que é um estressor para um, pode ser um desafio motivador para outro, dependendo de sua história de vida, traços de personalidade e recursos internos. A neurociência explica isso pela variabilidade na sensibilidade do sistema dopaminérgico e na reatividade da amígdala, que tem forte componente genético, mas também são moldados pela experiência. Portanto, uma gestão de pessoas verdadeiramente comprometida com a saúde mental deve caminhar na direção da personalização, oferecendo suportes diversos que atendam às necessidades específicas de cada indivíduo, em vez de impor programas padronizados e homogeneizantes. Por fim, é imperativo discutir o papel da liderança nesse novo paradigma. O líder, na perspectiva neurocientífica, é um regulador emocional externo. Seu estado emocional e comportamental tem um efeito de contágio sobre toda a equipe, graças ao sistema de neurônios espelho. Um líder ansioso e autoritário ativa o estresse alheio, um líder sereno e seguro promove calma e confiança. O desenvolvimento de líderes com base nos princípios da neurociência e da PNL, portanto, não é um luxo, mas uma necessidade para a sustentabilidade dos negócios.
significa treinar lideranças para gerenciar seu próprio sistema nervoso autônomo, para comunicar com clareza e empatia, para reconhecer e valorizar contribuições, ativando o sistema de recompensa cerebral, e para construir um ambiente onde o erro é permitido e visto como oportunidade de aprendizado, reduzindo o medo e liberando a capacidade inovadora dos times. Ao investir na saúde mental dos líderes, a organização investe na saúde mental de todos. 3. Conclusão. A jornada empreendida ao longo deste artigo permitiu constatar que a interseção entre a neurociência e a programação neurolinguística, PNL, oferece um campo fértil e promissor para a reinvenção da gestão de pessoas, especialmente quando o foco é a saúde mental. Longe de propor uma solução simplista, a análise realizada evidencia a complexidade do fenômeno do adoecimento laboral e a necessidade de abordagens multiníveis, que considerem tanto o funcionamento intrapsíquico e biológico do indivíduo quanto as dinâmicas sociais e culturais da organização. Retomando os objetivos propostos, foi possível demonstrar que a neurociência fornece a base empírica e explicativa para os processos de estresse, emoção e mudança, validando a importância de intervenções que visem a regulação emocional e a plasticidade cerebral. Ao mesmo tempo, as técnicas de PNL, quando depuradas de seu viés puramente instrumental e interpretadas à luz dos mecanismos neurais subjacentes, revelam-se como ferramentas práticas poderosas para a comunicação eficaz, a construção de rapport e a reestruturação de crenças limitantes. A sinergia proposta não é, portanto, uma justaposição artificial, mas uma integração orgânica onde a teoria científica ilumina a prática e a prática oferece campo para a validação da teoria. A principal contribuição deste estudo reside na proposição de um olhar que transcende o caráter paliativo das ações de bem-estar, comumente adotadas nas empresas. A integração neuro-PNL aponta para a necessidade de uma transformação cultural profunda, que começa pelo desenvolvimento da liderança consciente e se desdobra na criação de ambientes psicologicamente seguros, onde a diversidade de mapas mentais é acolhida e o erro é permitido como parte do processo de inovação e crescimento. A saúde mental, nesse contexto, deixa de ser uma preocupação periférica do Departamento de Recursos Humanos para se tornar um pilar estratégico da gestão, diretamente correlacionado a indicadores de produtividade, criatividade e retenção de talentos. No entanto, é crucial reconhecer as limitações desta análise, que se configura como um estudo teórico exploratório. A ausência de dados empíricos coletados em campo impede afirmações categóricas sobre a eficácia de protocolos específicos. Por isso, as recomendações para pesquisas futuras são múltiplas e instigantes. Sugere-se, primordialmente, o desenvolvimento de estudos longitudinais que avaliem o impacto de programas de intervenção baseados na integração neuro-PNL em variáveis objetivas, como taxas de absenteísmo, turnover, afastamentos por transtornos mentais e medidas fisiológicas de estresse, como a variabilidade da frequência cardíaca e os níveis de cortisol salivar. Investigações qualitativas também são bem-vindas para compreender, em profundidade, a experiência subjetiva de colaboradores e líderes submetidos a tais programas. Por fim, a construção e validação de escalas que meçam construtos como segurança psicológica, inteligência emocional contextual e resiliência organizacional seriam de grande valia para o avanço científico deste campo emergente, permitindo que a gestão de pessoas, enfim, se alinhe à complexidade e à beleza do ser humano que lhe dá vida. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Damasio, A. R. O erro de Descartes, emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 2. Goleman, D. Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 3. Goleman, D. Davidson, R. J. A Ciência da Meditação, como transformar o cérebro, a mente e o corpo. Rio de Janeiro, Objetiva, 2018. 4. Risolati, G. Craigueiro, L. O Sistema dos Neurônios Espelho. Lisboa,
Instituto Piaget, 2006. 5. Bendler, R. Grinder, J. A Estrutura da Magia, um livro sobre linguagem e terapia. São Paulo, Sumos, 1977. 6. O'Connor, J. Seymour, J. Introdução à Programação Neurolinguística, Como Entender e Influenciar as Pessoas. São Paulo, Sumos, 1995. 7. Sapolsky, R. M. Comportamento, a Biologia do Melhor e do Pior em Nós. São Paulo, Companhia das Letras, 2019. 8. Ledoux, J. O Cérebro Emocional, Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. 9. Panksepp, J. Biven, L. A Arqueologia da Mente, Origens Neuroevolutivas da Emoção Humana. Porto Alegre, Artmed, 2017. 10. Davidson, R. J. Begley, S. O Perfil Emocional do Seu Cérebro, Como Descobri-lo e Modificá-lo para uma Vida Mais Saudável e Feliz. Rio de Janeiro, Campus, 2012. 11. Kandel, E. R. Em Busca da Memória, O Nascimento de uma Nova Ciência da Mente. São Paulo, Companhia das Letras, 2009. 12. Lente, R. 100 bilhões de neurônios, Conceitos Fundamentais da Neurociência. 2. Ed. São Paulo, Ateneu, 2010. 13. Moraes, M. C. Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Porto Alegre, Artmed, 2019. 14. Cosenza, R. M. Guerra, L. B. Neurociência e Educação, Como o Cérebro Aprende. Porto Alegre, Artmed, 2011. 15. Roque, D. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, número 1, p. 1 a 9, 2008. 16. Friedman, R. O Melhor Lugar para Trabalhar, A Ciência da Criação de Ambientes de Trabalho Extraordinários. Rio de Janeiro, Sextante, 2015. 17. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 18. Siegel, D. J. Mente Consciente, Uma Jornada para o Bem-Estar. São Paulo, WMF Martins Fontes, 2017. 19. Maslach, C. Leiter, M. P. Trabalho, Fonte de Prazer ou Desgaste. Campinas, Papiros, 1999. 20. Dejours, C. A Loucura do Trabalho, Estudo de Psicopatologia do Trabalho. 6. Ed. São Paulo, Cortez, 2015. 21. Seligman, M. E. P. Felicidade Autêntica, Usando a Nova Psicologia Positiva para a Realização Permanente. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 22. Iacoboni, M. As Questões dos Neurônios Espelho, Nós e os Outros. São Paulo, Editora Unesp, 2020. 23. Eagleman, D. Cérebro, Uma Biografia. Rio de Janeiro, Rocco, 2017. 24. Gazzaniga, M. S. Quem Manda Aqui? O Livre-Arbítrio e a Ciência do Cérebro. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2013. 25. Nadel, L. Upbach, A. A Memória em Questão. Porto Alegre, Artmed, 2019. 26. Beck, A. T. Terapia Cognitiva, Teoria e Prática. Porto Alegre, Artmed, 2013. 27. Greenberg, L. S. Emoção na Psicoterapia, Afeto, Cognição e Mudança. Porto Alegre, Artmed, 2012. 28. McEwen, B. S. O Cérebro e o Estresse, Como o Cérebro Reage aos Desafios da Vida. Porto Alegre, Artmed, 2018. 29. Limonge França, A. C. Psicologia do Trabalho, Psicossomática, Valores e Práticas Organizacionais. São Paulo, Saraiva, 2008. 30. Zach, P. J. A Molécula da Moralidade,
as surpreendentes descobertas sobre a substância que une a humanidade. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013. 31. Pink, D. H. Motivação 3,0. Os novos fatores motivacionais para a realização pessoal e profissional. Rio de Janeiro, Campus, 2010. 32. Senji, P. M. A quinta disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 28. Ed. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2010. 33. Shine, E. H. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo, Atlas, 2009. 34. Diltes, R. Como Mudar Crenças com a PNL. São Paulo, Sumos, 1993. 35. Andreas, C. Andreas, T. Mude sua mente e mantenha a mudança. Avanços em PNL. Rio de Janeiro, Record, 1997. 36. Vieira, P. O Poder da Ação, faça sua vida ideal sair do papel. São Paulo, Gente, 2015. 37. Lipe, M. E. N. O Estresse no Trabalho. Campinas, Papiros, 2011. 38. Chanlati, J. F. Coord. O Indivíduo na Organização, Dimensões Esquecidas. São Paulo, Atlas, 1993. 39. Bendassoli, P. F. Borges Andrade, J. E. Org. Dicionário de Psicologia do Trabalho e das Organizações. São Paulo, Casa do Psicólogo, 2015. 40. Morim, E. M. Tonelli, M. J. Pliopas, A. L. V. O Trabalho e Seus Sentidos. Psicologia e Sociedade, Belo Horizonte, V. 19. N. SPE, P. 47 a 56, 2007. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca. Atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.